Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve Maria! Hoje o assunto é maravilhoso. Hoje nós vamos falar de uma das mais poderosas armas para a nossa mudança e santificação. Um presente mesmo que Deus deixou para nós. Nós vamos falar do Santo Rosário. Quando nós paramos para pensar e vamos estudar a respeito do Rosário, os historiadores, a respeito do termo, não da maneira que a gente conhece hoje, mas a palavra Rosário, ela começa a aparecer no vocabulário cristão há muito tempo atrás, quando dos cristãos, os primeiros cristãos que eram martirizados ali no início da perseguição da igreja primitiva. E, por exemplo, no Coliseu, a história conta que aqueles homens e mulheres que iam ali ofertar suas vidas, que iam morrer por não negar a fé, por aderir a Jesus Cristo, por querer ser de Deus, eles faziam questão de no dia da sua morte ali iam morrer pelas feras, ou alguém iria matá-los, eles teriam ali uma morte terrível, mas neste dia eles consideravam o dia mais importante da vida deles. E faziam questão de tecer uma coroa de rosas. E entravam naquela arena com essa coroa sobre a cabeça. E conta que os outros cristãos, depois que aquela carnificina, aquele espetáculo de Satanás mesmo acabava, eles iam até os corpos, recolhiam aquelas coroas de rosas e rezavam sobre elas. Para cada rosa, eles faziam uma oração. E essa prática de rezar junto com aquelas rosas começou a tomar esse nome de rosário. Os padres do deserto, os cristãos do deserto, eles também tinham um hábito aí já mais parecido com o nosso. Eles contavam as suas orações por uma corda, e nessa corda estavam presos alguns grãos para não se perder ali nas contas, e eles usavam desse jeito. Mas da maneira que nós conhecemos o rosário desse jeito, um rosário como uma oração mariana. A repetição das Ave-Marias, dos Pai Nossos e a contemplação dos mistérios da vida do nosso Senhor, ela remonta do século XIII, século XII, XIII, quando um homem, hoje santo da igreja, filho de uma santa, São Domingos de Gusmão, filho de Santa Joana de Asa, um santo espanhol. São Domingos, ele já convertido, olhava para o mundo e via que os homens estavam cada vez mais perdidos. Ele olhava para a realidade que se encontrava ali e ele via que a heresia crescia. Na época de São Domingos, uma heresia tomava conta ali da igreja, a heresia albigense, e era uma grande luta entre a fé verdadeira e esses hereges. E São Domingos ali, tomado de um zelo, tomado de um amor pelas almas, pela conversão das almas e pela glória de Deus, ele faz algo que é próprio dos santos. Ele se retira para rezar. E ali, São Domingos, retirado numa mata, ele começa a rezar e a fazer duras penitências, até penitências corporais. São Domingos ali, ele se batia com um chicote, rezando e pedindo a conversão daquele povo, pedindo que aqueles pecados não mais ofendessem o coração de Deus. A tradição conta, na verdade quem escreve isso é um outro santo, né? São Luís Maria Grião de Montfort. Ele escreve num livro maravilhoso chamado Segredo Admirável do Santo Rosário, né? E ele escreve que num determinado momento ali da penitência, São Domingos entra numa espécie de um coma. E neste momento, Nossa Senhora aparece para ele e faz para Domingos uma pergunta. E diz para ele: Domingos, meu filho, qual foi a arma que o meu pai quis usar para a salvação do mundo? Domingos, ele diz algo tremendo. Ele diz assim:
A nossa salvação, ela tem o seu ápice, o início ali de tudo, no saltério angélico. O que é o saltério angélico? É a saudação do anjo. Quando o arcanjo Gabriel, ele adentra aquela casa, a casa de Nossa Senhora em Nazaré da Galileia, e a saúda dizendo: ave cheia de graça, alegra-te, o Senhor é contigo. E ali, no final daquele diálogo tremendo, Nossa Senhora diz as sublimes palavras: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E quando São Domingos responde aquilo para a Virgem, ela olha para ele e fala: muito bem, meu filho. Da mesma arma que Deus usou para salvar o mundo, Ele quer usar para converter o coração dos homens. E ela ensina o valor da Ave Maria e ensina a fórmula como nós conhecemos hoje do Santo Rosário, que é essa repetição ali de cada mistério do Santo Rosário. Na época de São Domingos, só se rezava os 3, né? Esse quarto mistério, que é o mistério luminoso, que foi instituído pelo Papa João Paulo II. Instituído não, ele deixa como uma recomendação desse mistério do Rosário. Ele é bem recente, mas Domingos imediatamente, quando recebe aquela mensagem de Nossa Senhora, ele se coloca ali na posição de um propagador daquela devoção. A história é linda. São Domingos sai da mata. No caminho entre a mata e a cidade, Deus envia os anjos do céu, que começam a soar o sino da catedral. O povo todo se reúne e Domingos prega maravilhosamente ali naquele dia. Ele expulsa os demônios de um possesso que estava lá. A imagem da Virgem Santíssima, que era feita de algum material que não tem vida, né? Não sei se era madeira, a história não deixa muito claro se era uma pedra, se era gesso, mas aquela imagem, ela toma vida e é tremendo. Nossa Senhora levantando a sua mão, intercedendo pelo povo para aplacar a glória, a ira de Deus e trazer a glória de Deus para a terra. É tremendo. Depois daquilo, nunca mais parou. São Domingos viveu para propagar o rosário e o tempo vai passando, aquilo vai ficando cada vez mais entranhado no coração da igreja. Os santos começam a rezar e se santificar através do Santo Rosário. Os papas, o Papa Adriano VI, ele diz que o rosário é o flagelo de Satanás. Os papas todos eles vão indo e confirmando aquilo que Nossa Senhora disse para o santo, de que quem reza essa devoção, quem pratica com amor, quem reza o rosário com um coração reto, sem dúvida se santifica. Mas para a gente entender como rezar melhor o Santo Rosário, primeiro eu gostaria de falar com você a respeito da oração. O Catecismo, no parágrafo 2744, diz algo tremendo. Traz à tona uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório e nos lembra de algo que o santo disse, que a igreja confirma ali no Catecismo: quem reza se salva. Não existe nada, é unânime. Se nós vamos ver os grandes mestres espirituais, os santos, os diretores das almas, as pessoas realmente piedosas, as pessoas que se santificaram, quando eles vão falar a respeito da oração, é unânime. Eles dizem que é a coisa melhor que nós podemos fazer nessa terra. É a coisa mais importante a ser feita. É o meio que Deus deixou para nos comunicar a sua graça, e nós, uma vez com essa graça, nós começamos a nos santificar e progredimos na vida com Deus. Ou seja, rezar não é algo acessório, é algo indispensável, é algo que separa quem é e quem deseja de verdade, e quem quer conhecer a Deus e conhece a Deus, daqueles que ainda estão numa superficialidade. Não é algo opcional na nossa vida. Ou nós rezamos, ou nós nunca progrediremos e conheceremos a Deus. Mas algo que, quando nós nos deparamos com essa informação, nós precisamos ao mesmo tempo confrontar a nossa vida.
Porque se eu sei que a oração é a coisa mais importante que existe, se eu sei que é um método infalível, a oração é infalível, para eu chegar até Deus, por que é que eu não priorizo a minha vida de oração e, ao contrário, priorizo tantas outras coisas e vou deixando essa vida com Deus como de escanteio? Como é que isso pode acontecer? Das duas, uma. Ou ainda nós não entendemos que a oração é a coisa mais importante que nós podemos fazer na face dessa terra. Porque tudo de bom nasce da oração. Porque na oração nós encontramos a Deus. E tudo que é bom vem de Deus. Então tudo de bom que acontece na nossa vida e na igreja, ela nasce do coração de alguém que rezou. Ou nós não entendemos isso de verdade, ou nós somos uma espécie de louco, que sabe que a coisa mais importante é isso, e não faz porque não quer. Não. Eu creio que nós estamos na primeira opção. O nosso coração ainda é duro, a nossa inteligência ainda está obscurecida, o nosso coração ainda não tem a clareza da importância que tem uma vida de oração, e nós precisamos entender isso. Quando eu rezo, eu encontro Deus, e quando eu encontro Deus, eu mudo. Um teólogo tremendo dominicano, Antônio Royo Marim, ele diz algo num livro chamado Teologia da Perfeição Cristã, que quando eu li, eu percebi que eu ainda não sei rezar. Ele diz assim: a nossa oração, ela é infalível mesmo. Toda vez que nós rezamos, nós mudamos. Não existe oração que não dê fruto, não existe oração que seja estéril. Se nós rezamos, nós mudamos. Ah, mas eu rezo e não mudo. Na verdade, nós achamos que rezamos, mas na verdade, nós ainda não começamos a rezar. Porque ele fala que a oração, quando ela cumpre alguns requisitos, ela é infalível. O primeiro requisito: eu preciso rezar para querer amar a Deus e glorificar a Deus. A segunda coisa: eu preciso desejar bens para minha salvação eterna. Não adianta você falar: não, eu rezei para ficar rico e não fiquei. Não. Mas se o que esse grande teólogo, um dos maiores dos nossos tempos, ali do século XX, um dos maiores, ele diz que nós precisamos desejar essas coisas, as coisas eternas, o que é necessário para nós irmos para o céu. A terceira coisa: nós precisamos ter fé. Nós precisamos pedir acreditando que nós estamos falando com um Deus que nos ama. E a quarta coisa: nós precisamos pedir para nós mesmos. Quando eu rezo por alguém, essa oração não é garantidamente infalível, porque Deus respeita a nossa liberdade. Quando eu peço para mim, automaticamente eu quero aquilo, porque se eu não quisesse eu não pediria. Mas quando eu peço para a vida de outra pessoa, isso não quer dizer que nós não tenhamos que ser intercessores. Nós temos que ser intercessores, mas a nossa oração de intercessão não é infalível. E aqui eu estou falando da oração que nós fazemos para nos aproximar de Deus. Essa é infalível. E quando você escuta isso, você tem que olhar para você como eu olho para mim e percebo que eu rezo pouco, rezo mal e rezo errado. Porque se eu tenho uma vida de oração, essa vida de oração ela tem que me levar para algum lugar. Para os iniciantes, existem vários tipos de oração, vários níveis. Santa Teresa de Ávila, ela fala dos graus da oração, né? Mas aqui nós vamos falar a respeito de dois tipos. Os dois primeiros, né? Somos todos iniciantes. Se tiver algum avançado aqui assistindo esse vídeo, alguém que já está ali na via iluminativa, já passou pela via purgativa, já está no caminho da perfeição mais adiantado, já adentrou as moradas, desconsidera essa parte porque isso para você já é natural. Mas para você que é iniciante como eu sou, nós vamos falar a respeito dos dois primeiros tipos de oração que nós temos que aprender a fazer para poder começar a progredir com Deus e depois aplicar isso na reza, na recitação do Santo Rosário. O primeiro tipo é oração vocal. Essa é a oração, como o próprio nome já diz, vocal, que tem a ver com a voz, né? Com a boca.
É aquela oração que nós rezamos de fato com as nossas vozes. Um exemplo de oração vocal. A oração mais poderosa que existe no mundo. Um dia, em Lucas 11, os discípulos chegam e pedem para Jesus, né? Ensina-nos a orar. E Jesus ensina eles. E ensina a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. É uma oração vocal. Um outro exemplo de oração vocal, o Ave Maria, é uma oração vocal. Nós recordamos ali das palavras do anjo a Nossa Senhora, das palavras de Isabel a Nossa Senhora, no capítulo ali 1 de São Lucas, e depois afirmamos que ela é a Santa Mãe de Deus, reforçamos a nossa fé. Um outro exemplo de oração vocal, o creio que nós rezamos todos os domingos na Santa Missa. Um outro exemplo de oração vocal, as jaculatórias que nós rezamos, um hábito muito piedoso e maravilhoso que nós temos que cultivar na nossa vida. Durante o dia pedir a misericórdia de Deus, durante o dia falar palavras de carinho, de louvor ao Senhor. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Esse tipo de oração é maravilhosa. O terço da misericórdia, o terço da providência, a coroa do Espírito Santo, as ladainhas, são todos exemplos de oração vocal. Você que reza a liturgia das horas, isso é uma oração vocal. Nós temos e usamos da nossa voz para chegar até Deus. É a oração mais simples que existe. Até quem está em pecado, num pecado gravíssimo, pode rezar uma oração vocal que seja para pedir perdão a Deus ali, para pedir o arrependimento. É a oração dos principiantes, é a oração daqueles que começam, mas ela perdura até os últimos caminhos da perfeição cristã. Então é algo que nós temos que aprender de fato a fazer bem. Uma dica para fazer bem é lembrar do Evangelho, de quando Jesus diz: a boca ela fala do que o coração está cheio. E quando nós rezamos, nós vemos que existe aí uma tensão, porque muitas vezes a nossa boca fala palavras belas e bonitas, reza orações bonitas, mas o nosso coração está longe, disperso. Então nós temos que procurar ter essa unidade, essa sinceridade na oração, de juntar os nossos corações aos nossos lábios e fazer da nossa voz um caminho de encontrar Deus. Procure se informar mais a respeito da oração vocal. Procure mesmo. Existem vários meios de você aprender melhor sobre isso. Mas o melhor, e o conselho que eu te dou, crie o hábito. Se é a coisa mais importante a ser feita, aprenda na prática. Tem algumas direções, essa aqui, essa aquela lá. Mas aprenda na prática. Passe o seu dia como um cristão e reze. 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 Crie o hábito de que quando algo bom acontecer, você fala: louvado seja o nosso Senhor. Isso já é oração. Crie o hábito de rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, um creio, a oração do Santo Anjo. Crie a oração de rezar outros terços, rezar uma ladainha de vez em quando. Prestar atenção na Santa Missa, para as respostas que você vai dando quando você for rezar o Pai Nosso, pensar ali e procurar, vai ler a passagem do Evangelho que Jesus ensina o Pai Nosso, vai dando significado para a oração que você reza. Isso é um ótimo caminho. Se você fizer isso, eu garanto para você, você vai começar a colher os frutos da oração. Qual é o fruto da oração, Gabriel? O fruto da oração é o seguinte: você vai se arrepender do seu pecado e querer amar a Deus e o outro. Esse é o fruto da oração. Não é bem-estar, não é prazer, não é ser gostoso, não é falar bonito, não é nada disso. É entender que oração é relacionamento. E quando eu me relaciono com o amor, quando eu me relaciono com o Santo dos Santos, quando eu me relaciono com o meu Deus, com o meu Jesus, com o meu Pai, com o Espírito Santo, eu começo a me transformar, a me arrepender das minhas faltas e querer amar os outros. E o segundo tipo de oração, também dos iniciantes, é a oração mental. O nome é muito claro, essa daqui já não é mais sobre a voz, mas é uma oração que se dá na mente. Um teólogo tremendo, maravilhoso, Reginald Garrigou-Lagrange, um teólogo francês, um dos grandes, também dominicano,
ele, escrevendo a respeito do rosário, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que o rosário ele é uma escola de contemplação, uma escola de oração, algo que vai nos levar, sem dúvidas, à santidade, porque nos ensina os princípios mais elementares e indispensáveis, substanciais da nossa fé. Alimenta de fato a nossa alma. E o Garrigou, numa obra muito famosa dele, chamada As Três Idades da Vida Interior, ele dá algo muito maravilhoso para a gente entender um pouco a respeito da oração mental. Ele diz assim: o homem, ele é um ser interior, ele não é como um animal, ele, como nós dizemos, né? Até na aula de ciência nós aprendemos que nós somos animais racionais, ou seja, nós pensamos. E essa conversa íntima conosco mesmo, o Garrigou diz, o homem que tem o hábito de dialogar consigo mesmo, ele vai acabar dialogando com o seu Deus. E é propriamente isso a oração mental, essa conversa que se dá no nosso interior com Deus. Essa contemplação da verdade, esse pedido de ajuda, esse louvor, agradecimento, esse contato com o Senhor, esse desabafo de intimidade com Deus que se dá dentro do nosso coração. Então é preciso que haja um recolhimento. A primeira coisa que nós precisamos entender, é necessário que nós saibamos dar prioridade ao que é importante. Então quando eu vou rezar, é necessário que eu separe um tempo para rezar e seja a oração ali que eu vou fazer, não seja... Nada te impede, com a correria, ninguém aqui é monge, de você rezar enquanto está lá fazendo suas tarefas, né? Os afazeres do dia, e que você vai santificando aquilo ali pelas suas orações. Beleza, mas tenha um momento curto que seja, de você parar para rezar e dar prioridade, aquele momento é de Deus. E a oração mental, o São Francisco de Sales, ele escrevendo para Filoteia, ele explica a respeito da oração vocal, da importância, e ele diz, mas não hesita. Quando a sua oração vocal te levar para um outro estágio, que é quando você olha para dentro de você e a sua voz já não precisa mais falar nada, os seus lábios já não precisam mais se menear em sons, mas você começa a conversar com o amor e a pedir para o amor as graças necessárias. Não hesite disso acontecer, é o passo necessário. O primeiro degrau é vocal, o segundo é interior. Contemplar a verdade, amar a verdade e pedir a graça de Deus de viver pela verdade. Pedir a graça de Deus de viver para o amor. Quando nós vamos criando esse hábito virtuoso de rezar, de se relacionar com Deus, é impossível que nós não nos santifiquemos. E quando nós pensamos no Santo Rosário, muitas vezes se torna algo muito mecânico. Ou seja, eu tenho o hábito de rezar o terço, ou o rosário completo, ou sei lá, uma dezena que seja. Aquilo se torna algo muito mecânico, ou seja, eu faço somente por fazer. Com esse espírito a coisa fica um pouco complicada. Nós precisamos nos lembrar que o Santo Rosário, por exemplo, aqui nós temos aqui o rosário, né, o terço. Isso daqui em si não nos santifica. É bonito, porque esse aqui está abençoado por um padre, é um sacramental, santifica os ambientes, nos lembra, comunica, nos faz recordar do nosso chamado de cristão. Porém, isso daqui serve somente para eu contar as orações, porque o rosário é uma oração. E é uma oração em que se aplica essas duas orações para os iniciantes, a vocal e a mental. E é isso aqui que nós precisamos frisar. São Domingos de Gusmão, a tradição conta que depois que ali ele é fundador da Ordem dos Pregadores, né? E começou a pregar. E São Domingos ele ia pregando e a maneira de ele pregar era a seguinte: ele sempre pregava com o rosário e a eficácia era tremenda. Antes de começar a pregar sob a eficácia do rosário, ele não colhia fruto. O biógrafo dele escreve que antes dele adotar esse método apostólico
ele tentava em vão convencer os hereges a voltarem para o seio da igreja. Mas depois que ele aplica isso, a eficácia do apostolado, ela se torna algo estrondoso. Aí a mensagem penetrava de verdade no coração. Santo Antônio de Pádua diz que o nome de Maria é capaz de quebrar até os corações mais duros. E é isso que São Domingos entendeu. E ele fazia desse modo. Ele começava a pregar, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro mistério gozoso. A anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. São Domingos ele tomava o texto de Lucas 1, lia a passagem, por exemplo, do anjo entrando na casa anunciando a Nossa Senhora, e ele começava a fazer uma meditação a respeito daquilo. Ele ia meditando a respeito das verdades daquele texto, catequizando, informando, trazendo moções do Espírito, mostrando a grandeza de Nossa Senhora, mostrando as glórias de Deus que quis nos amar se encarnando, e ele ia pregando, até que aquela verdade ela entrasse no coração do povo e aquele povo contemplasse. Muitas vezes nós achamos que contemplar os mistérios do terço é isso aqui, ó. No primeiro mistério nós contemplamos isso, e começa já a rezar. Não! É preciso que nós contemplemos para que seja uma contemplação. E é aqui que entra a oração mental dentro do rosário. A oração vocal, ela é muito clara, né? A oração vocal no rosário, ela se dá pela repetição das Ave Marias nas contas pequenas e intercaladas pelas contas grandes do Pai Nosso. Isso é tranquilo. Como eu devo fazer isso bem? Sempre elevando os olhos para o céu. E quando eu rezo as Ave Marias, as 10 Ave Marias de cada mistério ali, o Pai Nosso entre os mistérios, eu tenho que procurar contemplar a beleza de Deus, a grandeza de Nossa Senhora, entender que aquela oração é poderosa, um arcanjo repetiu ela e o mundo nunca mais foi o mesmo. Beleza? Mas eu quero focar um pouco nessa oração mental, porque antes de São Domingos rezar as contas do terço junto com o povo, ele pegava e ia pregando até que aquele povo contemplasse minimamente o mistério da vida de Cristo, porque quando nós rezamos, nós mudamos, e quando eu contemplo a Deus, Deus muda o meu coração, e o santo sabia disso. E essa devoção que nós temos depois da Santa Missa, o Papa Leão XIII diz assim: a oração mais eficaz para a santificação das almas é o Santo Rosário. É o Santo Rosário. Você quer ver muitos frutos, até milagres. Os milagres obtidos pela reza, pela recitação devota do Rosário, eles são incontáveis. Nós nunca saberíamos a grandeza de algo tão simples. É tão simples, mas tão profundo, que nem o céu inteiro é capaz de compreender. Somente Deus na sua grandeza. Mas nós precisamos entender isso. Poxa, mas eu não tenho tempo de rezar, porque esse meio de rezar é difícil. É mais complicado. Não, eu não estou falando para você. O ideal qual é? O ideal é esse. E nós não podemos ser medíocres. Jesus nunca nos tratou com mediocridade. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, ele olha para nós e fala: sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. É algo tremendo. Você para pensar: caramba, Jesus ele não me trata como qualquer um. Ninguém pede a perfeição de alguém que ela acha que é um medíocre. Não, Jesus não nos trata assim. Nós não podemos ser medíocres. Nós temos que rezar desse jeito. Nós nascemos para isso. Porque se nós não quisermos viver isso, nós ainda não queremos o céu e nem ser santo. Porque o que se faz no céu? No céu se reza. No céu se contempla a Deus. No céu se intercede. Somente isso no céu. Se louva, se agradece, se bendiz, se intercede. Oração. Então, essa escola que o Garrigou ele fala que nós entramos quando nós começamos a rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, ela nos prepara para a união perfeita com Deus no céu. Então, poxa, se você não reza nada ainda, eu convido a você a começar a rezar. Um terço, ele demora 15 minutos para ser rezado. O rosário, os 4 mistérios, né? Gozosos, luminosos,
dolorosos e gloriosos, vai demorar em torno de 1 hora do seu dia para você rezar eles. Começa com um que seja. Se você já reza o rosário, vamos melhorar a oração do rosário. Que pelo menos, por exemplo, você que primeiro comecei a rezar uma dezena do terço, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu já estou rezando um terço por dia, beleza? É isso aí, campeão. Vamos pra cima, guerreiro. É nóis, meu chegado. É isso aí. A próxima etapa, começar a melhorar essa oração. Poxa, eu já rezo o rosário, Gabriel. Como que eu faço agora? É isso aqui. Essa é a dica que eu procuro aplicar na minha vida e procuro passar isso para todo mundo que eu encontro a respeito disso, porque isso muda a nossa vida. Eu garanto para você. Você quer ser santo? É impossível quem reza o rosário bem não se santificar. Pelo menos que seja. Tem 5 mistérios. Se eu rezo um terço ali. 20, se eu rezo os 4. 15, se eu rezo os 3. Beleza? Que se proponha mesmo. Você é capaz. Como um homem e uma mulher de Deus, se proponha a uma Ave Maria das 200, 150 ou 50 que você já reza por dia. Você reza ela de fato, louvando e entendendo a grandeza daquela oração, que você vai parar para rezar só ela mesmo. Não é simplesmente uma piedade externa, não. É um coração se voltar a Deus, que quis engrandecer sua serva predileta e rezar aquela Ave Maria. Pelo menos um Pai Nosso. Dos que você reza, rezar lembrando que o Senhor se dignou a nos ensinar a rezar. Se lembrar, nossa meu Deus, um dia aqueles homens santos que me antecederam, os seus apóstolos, pediram que o Senhor ensinasse a rezar e foi essa oração. E reza aquele Pai Nosso bem. Depois de 1 passa para 2, depois de 2 passa para 3, depois de 3, 4. A hora que você vê, você vai estar rezando muito bem. Isso não necessariamente vai tomar o seu tempo. Dos 5 mistérios ou dos 20, dos 15, escolha um por dia para você contemplar. Como eu vou fazer isso? Se liga na dica aqui. Qual o primeiro mistério gozoso? A encarnação do anjo Gabriel. Pega e vai na Bíblia, porque os mistérios da vida de Cristo eles estão no Evangelho. Leia aquele texto para você saber o que você vai contemplar, senão você nunca vai conseguir contemplar. Beleza. O segundo, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, e leia. Ao terceiro, o nascimento de Jesus, e leia. Ao quarto, a purificação de Nossa Senhora. O quinto, a perca e o encontro de Jesus. Beleza. Daí eu vou pros luminosos, depois os dolorosos, depois os gloriosos. E leia na Bíblia os mistérios da vida de Cristo para você saber. E pelo menos um por dia, contemple, pare, olhe para aquele mistério e tira algo daquele mistério para a sua vida. Se é a anunciação, se é a crucificação, se é independente do que seja. Peça a graça de Deus. Quando nós queremos algo, nós damos um jeito. Deus nos deu tudo. Nós não vamos ter desculpas quando nós morremos e chegarmos no nosso julgamento, porque Deus nos dá chance todos os dias. Ele te ama tanto que até um meio muito simples, pra gente simples, não precisa ser doutor para rezar isso aqui. É a oração das almas pequenas. Nós somos almas pequenas. Abraça a graça que Deus te deu. Começa rezando, depois começa a melhorar a sua oração. Começa engatinhando, começa a andar devagar. A hora que você vê, você não vai estar correndo. Você vai estar voando. Você vai ter encontrado Deus e você vai ter um coração semelhante ao de Jesus. Salve Maria Santíssima!